Olá, meus amigos, minhas amigas da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Saudação a todos que nos assistem aqui no nosso canal. Saudação a toda a comunidade espiritual que acompanha os trabalhos que a gente realiza aqui na nossa associação. Pedimos a bênção ao Mestre Jesus de Nazaré para mais esse encontro, essa reflexão que nós vamos fazer sobre um tema importante para a nossa aquisição de conhecimentos e enfim, para a nossa caminhada, a nossa jornada de instrução, aprimoramento, melhoramento da nossa condição. Pedimos a Jesus que nos envolva na sua paz, na sua luz, hoje e sempre. Bom, meus amigos, hoje a proposta é refletirmos sobre o destino. Tem sido muito procuradas as respostas a respeito do destino. Então nós nos propusemos a falar sobre o destino como algo que está em nosso poder, relativamente em nosso poder. Trouxemos então esse tema, nosso destino, o meu destino em minhas mãos, nosso destino em nossas mãos. A doutrina espírita trata dessa questão em diversas obras. E a ideia é trazer exatamente essas ideias contidas em algumas obras, especialmente em O Livro dos Espíritos, que é o nosso livro base, o livro número 1, ponto de partida de tudo, e uma obra do professor Pietro Ubaldi, filósofo, espiritualista, grande seguidor do Cristo, e que tem servido de inspiração para nós aqui, especialmente na Associação Espírita Jesus de Nazaré. Pegamos alguns pontos que ele destaca em um dos seus livros para a nossa reflexão. Inicialmente, destacar algumas ideias do senso comum. O que é que, de um modo geral, se pensa a respeito do destino? A ideia de destino está ligada, de acordo com a ideia que cada um tem a respeito do destino, está ligada ao conceito de fatalidade, ao conceito de acaso ou ao conceito de determinismo, mas no sentido de controle, né, com permissão para interferências de nossa parte. Nos dicionários e na internet, de um modo geral, quando a gente vai buscar conceitos sobre o destino, nós vamos encontrar exatamente essas ideias. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que tudo acontece por acaso, que não existe uma data, um local ou uma finalidade específica para os fatos, para as coisas acontecerem. Então essa é uma ideia que representa aquelas pessoas que acreditam no acaso. Uma outra ideia que a gente pode destacar é o oposto. São as pessoas que acham que tudo que está determinado para acontecer vai acontecer inexoravelmente. O fatalismo, a ideia de fatalismo, né? Então, quando é para acontecer, até quem tenta atrapalhar ajuda. Eu vi essa frase, achei interessante para mostrar que nada atrapalha o acontecimento daquilo que está fatalmente marcado para acontecer. É uma outra ideia. E uma terceira ideia é de que o destino pode ser administrado, ele pode ser consequência de uma ação do próprio indivíduo. Então, não chame de destino, o destino está entre aspas, exatamente porque nós vamos destacar em seguida as ideias sobre destino em suas nuances.
Não chame de destino as consequências de suas próprias escolhas. Aí já uma terceira ideia mostrando que nós podemos interferir nos fatos futuros a depender de nossa ou de nossas escolhas. E nessa mesma linha, há um outro pensamento que diz que todo homem é o arquiteto do seu próprio destino. Essas se aproximam muito mais do que defende a doutrina espírita e do que nós vamos tratar aqui hoje. Nós somos construtores do nosso próprio destino. Claro que com limitações, e a gente vai destacar essas ressalvas, mas nós temos essa possibilidade de construirmos o nosso próprio destino. E uma última ideia que eu trouxe para destacar, porque também vai ser peça fundamental da nossa análise hoje, é a ideia de como o pensamento pode ser fundamental nessa construção. O destino é moldado pela força do pensamento, por isso pense sempre positivo. A força do pensamento tem sido tratada em muitas correntes de pensamento, muitas correntes de pensamento, na própria doutrina espírita, ou em outras religiões, ou na filosofia, na psicologia, muito tem se falado sobre o poder do pensamento. E ele realmente tem uma importância fundamental nessa reflexão que a gente vai fazer. Então essas as linhas gerais. Para o Espiritismo, especificamente, não existe destino com essa ideia radical de fatalismo, que tem que acontecer necessariamente da forma como foi programada. Vejam que até a reencarnação da gente, que tem uma programação, tem um planejamento, quando a gente está lá no mundo espiritual fazendo a programação reencarnatória, uma série de linhas gerais são traçadas para nortear o nosso caminho, para que a gente não fique perdido e para que haja uma produtividade na reencarnação. Então, linhas gerais são traçadas, mas existe uma margem grande de flexibilidade para as nossas ações, especialmente no campo moral, no campo da ética, no campo do desenvolvimento moral, há uma flexibilidade muito grande. No caso das provas físicas ou das condições físicas para que a gente possa encontrar as condições reencarnatórias ideais, essas nos são dadas de uma forma mais, eu não diria rígidas, mas de uma forma mais pré-determinadas, para que a gente possa ter um roteiro seguro para caminhar nesse roteiro e dentro dele fazermos as nossas movimentações, entre aspas, no caminho da nossa perfeição, do nosso aperfeiçoamento, né? O futuro é construído todos os dias, mas o universo é regido por leis perfeitas. Se confrontarmos essas leis, sofreremos inevitáveis consequências. Nós vamos tratar sempre dentro dessa ideia, né? Destacando pontos aqui e acolá, mas sempre obedecendo a essa ideia geral, de que o universo tem leis que traçam as linhas gerais. E nós nos movimentamos dentro dessas linhas gerais, tendo livre-arbítrio, né, tendo a liberdade para fazermos as nossas conquistas pessoais. Então, o livre-arbítrio está dentro desta ideia de que o destino tem linhas gerais, mas que a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, as nossas ações, que serão fundamentais para o nosso autodesenvolvimento. Então existem limites na lei, na grande lei, né, na lei de Deus, existem os limites, e dentro dela o homem traça os roteiros da vida que lhe é própria. É assim que o destino deve ser compreendido à luz da doutrina espírita. Existem linhas gerais, e existe um grau de liberdade dentro dessas linhas gerais, para que a gente possa se desenvolver, né? No Livro dos Espíritos eu trouxe duas questões, existem mais outras questões que tratam desse tema,
mas eu entendi que essas duas são suficientes para que a gente tenha uma ideia do que está lá proposto, até em função do tempo que a gente tem também. Nós trouxemos a questão 258, que nos fala do gênero de provas e dos detalhes, né? Fala da natureza das provas que a gente está submetido nas nossas reencarnações, mas fala também dos detalhes, deixando uma coisa separada da outra. Eu destaquei um trecho aí da questão que diz assim: podemos programar o gênero de provas que desejamos sofrer. Nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Isso significa que, dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos. Temos assim a possibilidade de determinar as bases de nossas experiências na vida, mas o gênero das provas não quer dizer que escolhemos tudo nos mínimos detalhes. Significa que saberemos a natureza das vicissitudes, mas não os detalhes dos acontecimentos, porque estes dependerão das nossas escolhas. Isso é o que está escrito lá na questão 258, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, e essa é a resposta que eles dão. Veja quanta coisa interessante tem nessa resposta. Gênero, linhas gerais. Toda vez que nós somos encaminhados para uma reencarnação, nós temos as linhas gerais. Chico Xavier dizia que nós não nascemos em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Especificamente ele dizia: tens a família exata, nasceste no lugar exato, na cidade exata, no momento exato, tens o emprego exato, tens tudo de acordo com a tua necessidade e o teu merecimento. Tudo nos é dado de forma que a gente possa se desenvolver. As ferramentas são dadas com as melhores condições para que a gente possa se desenvolver. Essas são as linhas gerais. Nesse sentido, você pode dizer que o destino vai se cumprir. Você vai ter as condições que você necessita. Já o destino no sentido de dizer assim: Beto vai conseguir realizar essa tarefa. Segundo a doutrina espírita, não. Porque isso interferiria numa lei sagrada, que é a lei do livre-arbítrio. Eu é quem vou decidir, com as minhas condições, com a minha capacidade, minhas fraquezas, ou meus pontos fortes. Eu vou decidir o meu destino a partir das escolhas que eu vou fazer, se eu vou avançar ou se eu vou fracassar. Destaca também uma ideia importante aí nessa questão 258, que é a ideia de liberdade e responsabilidade. Toda liberdade é limitada porque ela gera consequências. A liberdade absoluta não existe. A liberdade é relativa. Eu vivo em comunidade. Toda a ação minha gera consequências no meio ambiente, no meio coletivo em que eu vivo. Eu tenho que respeitar a convivência, o direito do outro. Então a liberdade não pode ser absoluta, ela tem que ser relativa. E tudo que eu fizer gera responsabilidade. Essa é uma tônica da doutrina espírita, de que não existem proibições. Nada é proibido na doutrina espírita. Tudo é permitido, porque tudo gera consequência. Eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Agora assuma as consequências. Então, liberdade, inevitavelmente, vem vinculada com a ideia de responsabilidade, né? E nós sabemos a natureza das condições que temos para caminhar, né? As linhas gerais, o gênero de provas, mas os detalhes não. Esses, aí sim, esses estão em meu poder. E a outra questão que eu destaquei também para trazer para a nossa reflexão é a questão 851. Quando Kardec pergunta se haverá fatalidade nos acontecimentos da vida. Todos os acontecimentos da vida são pré-determinados, aquilo que eu falei antes, e Kardec faz essa pergunta incisivamente a respeito da fatalidade. E os espíritos superiores respondem: a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar de sofrer esta ou aquela prova, que é o gênero a que se referiu a questão anterior. Nesse aspecto restrito,
a gente pode falar em fatalidade. No sentido em que normalmente se fala, né, no senso comum, não. Fatalidade, naquele sentido que eu mencionei, de que algo vai acontecer e que nada pode deter o acontecimento daquilo que se imagina, fatalidade nesse aspecto, nesse contexto, não existe. Entretanto, esse destino, entre aspas, está ligado às provas físicas, ou seja, como foi falado lá anteriormente, na questão anterior, e aquilo que a gente chama de destino, que são coisas que vão acontecer, são apenas no que diz respeito às linhas gerais, né? As linhas gerais, as condições gerais, para que a gente possa se desenvolver, né? E está ligado a provas físicas, ou seja, as condições materiais que eu vou ter, né? O lugar onde eu vou nascer, se eu vou ter acesso à riqueza, se eu vou ter dificuldade de ascender com acesso a bens materiais e vou ter que me desenvolver com a chamada prova da pobreza, o voto de pobreza. As provas são direcionadas assim, segundo a doutrina espírita, né? Para que a gente possa aurir os benefícios de cada dificuldade, de cada uma dessas dificuldades. Porque quanto às provas morais e às tentações, o espírito é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, a questão 851 confirma aquilo que nós destacamos no início aqui da nossa fala, né? E sobre livre-arbítrio, Emmanuel, o primeiro livro que Emmanuel escreve com Chico Xavier, leva o próprio nome dele, né? Entre aspas, porque é um texto destacado do livro de Emmanuel, ele diz assim: os seres da minha esfera não conhecem o futuro, nem podem interferir nas coisas que lhe pertencem. Acreditamos, todavia, que o porvir, sem estar rigorosamente determinado, está previsto em suas linhas gerais, confirmando toda a ideia que a gente vem destacando desde o início. Existem linhas gerais? Sim. Pré-determinadas? Sim. Mas os detalhes, as nuances, as possibilidades de alteração de rumo, de correção de rumo, essas estão dentro do nosso livre-arbítrio, estão dentro do campo da nossa liberdade de ação. E nesse livro, né, ele faz uma analogia, isso aí está no livro também. Ele faz analogia com o exemplo de um homem que sai a viajar. Ou seja, compara a nossa caminhada encarnatória com uma viagem comum. Então, o homem que sai a viajar, numa viagem comum, ele programa o trajeto, programa o dia, a hora da viagem, os locais e pontos que vai visitar. Entretanto, todas as atividades no transcurso da viagem estão afetas ao viajante, podendo alterar o roteiro segundo a sua vontade. Daí se infere que o livre-arbítrio é lei irrevogável na esfera individual, perfeitamente separável daquelas questões do destino, né, naquele contexto que a gente mencionou. É interessante, inclusive, destacar as possibilidades de abreviamento de encarnação ou extensão. Quando a gente faz a programação reencarnatória, né, assessorado, guiado por toda a equipe encarregada dessa finalidade de planejamento, nós temos, né, a gente costuma brincar, dizer, ó, a gente vem com a bateria carregada com a vida útil de X anos. Então, se a minha bateria estiver carregada para 80 anos, em 80 anos ela vai, minha velhinha vai apagar, o corpo vai ficar e eu vou voltar para lá. Mas existem casos de pessoas que estão se complicando tanto na reencarnação, que os espíritos superiores, por caridade, abreviam a encarnação, para que ele não se complique ainda mais. E existe o contrário também. Existem casos de pessoas que estavam programadas para desencarnar, cumprir um plano de trabalho até os 60 anos de idade. Quando chega aos 60 anos, está em plena produção, né? Desenvolver um trabalho de alto teor, de alta possibilidade de desenvolvimento para ele e para outras pessoas. E você tem extensão da reencarnação. Os espíritos nos dizem isso, que é possível fazer o prolongamento da encarnação.
Isso mostra, né, concorda com toda essa ideia de que existe um grau de flexibilidade grande a nosso favor. Né? Se eu estou, né, como se diz na gíria, se eu estou numa pegada boa, produzindo, né, fazendo na minha fase final reencarnatória, fazendo um trabalho de grande benefício para mim e para os outros, claro que a minha encarnação vai ser, eu vou receber uma cota extra de combustível para prolongar a minha encarnação. Né? É o que Emmanuel nos diz aí nesse trecho do seu livro, primeiro livro dele, Emmanuel. Então a visão fatalista de destino não existe e seria a anulação do livre-arbítrio. E de uma forma geral, então, o Livro dos Espíritos nos traz a ideia de que o homem não é máquina. Nós seríamos autômatos se não tivéssemos essa liberdade de ação. Se não fosse o livre-arbítrio, nós seríamos maquináveis, né? Seríamos autômatos. Mas nós possuímos alguma liberdade, não temos liberdade total de ação. O homem possui alguma liberdade sobre o próprio destino, e é nesse contexto que seus méritos são aferidos segundo as leis divinas. A tomada de decisões, ainda que seja penosa e desconfortável, é que traça a qualidade do nosso destino. Então, somos nós que vamos definir o que vai ser o nosso futuro, muitas vezes o futuro até imediato. Muitas vezes, dentro da lei de causa e efeito, a gente gera efeitos positivos ou negativos dentro da encarnação, claro. Né? Mas, tratando do nosso processo de evolução em médio e longo prazo, claro que a gente tem que falar das repercussões que uma encarnação vai ter nas outras, nas seguintes. Quando então eu me preocupo, penso em como será a minha próxima encarnação, é agora, é nesse momento que eu estou definindo os meus rumos na próxima reencarnação. Né? Não só em termos de transição planetária, se eu vou reencarnar na Terra, ou se eu vou reencarnar em Quiron, do planeta primitivo, não é só isso, é a própria oferta que me será dada de condições da próxima reencarnação. Se eu conseguir vencer todos os desafios, se eu conseguir superar as metas que eu tive que superar nessa encarnação, na próxima eu já vou estar numa série mais adiantada. Se não, se eu tive dificuldade, venci poucos obstáculos e por causa da minha rebeldia, da minha teimosia, da minha preguiça, eu deixei de vencer muitos obstáculos, claro que na próxima encarnação eu vou ter que ter uma programação reencarnatória com elementos que eu poderia ter ultrapassado e não ultrapassei. Então a minha próxima reencarnação, eu que defino. Está em minhas mãos. Eu que decido como será a minha próxima encarnação. Se eu vou merecer condições melhores ou se eu vou ter que vencer ainda condições difíceis que eu não consegui superar agora, por todas as dificuldades, por todos os vícios e defeitos que eu ainda não consegui eliminar. E eu trouxe também para a gente pensar um pouco em termos de destino, em termos coletivos. Eu falei até agora em destino, em termos individuais, né? Mas em termos coletivos, destino da Terra, por exemplo, falar um pouquinho sobre isso, porque está bem dentro do contexto que nós estamos vivendo, né? As guerras sempre fizeram parte da brutalidade humana, mas no último século a gente viveu um risco muito grande por conta do desenvolvimento das armas nucleares, né? As armas, o potencial bélico descambou para um nível de muito perigo. Durante a Guerra Fria, o risco de uma guerra nuclear ficou iminente, né? Agora a gente está tendo uma guerra lá, a Rússia atacando a Ucrânia, a OTAN se colocando contra, e a gente numa expectativa, numa tensão, o mundo numa tensão. Mas não esqueçamos que existem guerras em outros pontos.
Não esqueçamos que existem tragédias em outros pontos. Existem enchentes, existem furacões, existem tragédias ambientais, tsunamis, né? Existem enfermidades acontecendo, e existe a insensibilidade humana matando muita gente, a míngua de fome, de frio. Nós estamos passando por um momento de transição que o livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 18, já trouxe para nós esse alerta, revivendo trechos bíblicos do Novo e do Velho Testamento. Duas telazinhas só para a gente não deixar de fazer essa vinculação, essa contextualização. Livro A Gênese de Kardec, capítulo 18. Inicia o capítulo dizendo assim: os tempos marcados por Deus são chegados. Os tempos marcados por Deus, ou seja, linhas gerais. Jesus falou sobre isso, né? Sobre o momento em que nós teríamos que fazer a nossa parte, porque a evolução é inexorável, a evolução é algo que está dentro dessas linhas gerais, no campo das leis de Deus, que o homem não pode alterar. É um determinismo, nós temos que evoluir, nós fomos criados para evoluir. Aí o indivíduo fala, eu não quero evoluir. Não pode, você vai ter que evoluir. Se não for pelo amor, vai ter que ser pela dor. Nesse aspecto das linhas gerais da evolução, aí sim, destino existe nesse aspecto. E terá que acontecer, né? A revelia da teimosia do homem tem que acontecer. E aí o capítulo 18 começa com essa frase e mais adiante ele fala: onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Onde é que está, linhas gerais, onde é que estão os detalhes mencionados lá pelas questões do livro dos Espíritos? As linhas gerais da lei de Deus a que se referem os textos anteriores evolução é uma lei, todos têm que evoluir, todos têm que melhorar a sua condição e se aproximar dos planos perfeitos. Essa é a linha geral do destino, por assim dizer, na sua característica determinística. Onde é que está o livre-arbítrio? Onde é que está aquilo que o homem pode fazer, ignorando essas linhas gerais? Ele pode aceitar os convites para o seu automelhoramento, seja na escola tradicional, seja nas mensagens que os grandes sábios derramaram ao longo dos séculos para todos nós, seja na mensagem divina que Jesus deixou para nós. São muitas as orientações do que a gente precisa fazer, né, do que a gente pode fazer nesse melhoramento que vai nos dar um retorno fantástico, né? Bem-estar, felicidade, alegria, tudo de bom vem como consequência dessa aceitação. Mas o homem tem livre-arbítrio, ele não quer, determinado indivíduo, ele não quer aceitar esse convite. Bom, então ele fica. Tudo evolui, os mundos evoluem, as pessoas evoluem, e ele, ao ficar parado naquela ideia da física de movimento relativo, tudo que avança em relação ao que está parado, no sentido comparativo, aquele que ficou parado é como se estivesse se deslocando para trás, ele fica para trás. Isso vai gerar para ele conflitos de convivência, de harmonia, e é isso que causa a dor e o sofrimento, né? Então o livro A Gênese vem nos trazer essa ideia, né, de que os tempos são chegados, a gente não tem como alterar essas linhas gerais, e para o nosso próprio benefício é importante que a gente faça aceite essas recomendações de melhoramento, de automelhoramento, né? Mas 4 pontos só que eu destaquei, porque não há tempo para falar muito mais sobre esse capítulo, mas quem não leu, por favor, quem não leu ainda, por favor, leia, né? É um capítulo de muitas informações interessantes. A nova civilização é aquela em que predominam os interesses do espírito. Na doutrina espírita, tem se falado muito na nova era, que é a era do espírito. Nós estamos ainda impregnados de matéria, valores materiais, né? Tudo que é importante para nós tem um contexto material. E isso
direta ou indiretamente, tem causado muita dor, muito sofrimento. Porque é nesse campo que estão as ilusões. É no campo material que estão todas as ilusões. A nova geração não será de anjos. Não significa que o mundo de regeneração que se anuncia já vai ser de seres, né, perfeitos, angelicais. Não é nada disso. O livro A Gênese, nesse capítulo 18, diz que esses mansos a que Jesus se refere, que herdarão a terra, são apenas pessoas que têm vontade, que já mostram um esforço interior de vontade de melhorar, porque espíritos de alta ordem estão reencarnando para nos ajudar, para nos ensinar. Então não é necessário que já se faça um salto, né, tão grande para a condição de anjo, até porque isso seria uma coisa muito mais difícil. O que se espera de nós é que a gente faça um movimento interior de vontade de aprender, vontade de se transformar, porque vai ser a era do Espírito, né? A nova geração será uma geração que aprenderá a usufruir mais do que ter. Essa paranoia que a gente tem de querer ter, de possuir, de brigar, lutar, guerrear, matar pela posse de coisas, de carros, de casas, de patrimônios, é essencialmente uma ideia de espíritos atrasados ainda, impregnados por essa ideia materialista. Essa era material é que vai terminar e quem não quiser aceitar vai ser removido para outro planeta. Essa transição, esses aspectos da transição a gente já ouviu em outras conversas, né? E outra coisa também que o Livro dos Espíritos traz para nós, Kardec traz para nós, Pietro Baldi traz também, assim, com riqueza de detalhes, é que vai ser uma nova era com menos competição e mais colaboração. Menos competição, mais colaboração. Como é que a gente consegue imaginar um mundo colaborativo? Porque a tônica do mundo que a gente vive hoje é de competição. A gente compete em tudo. Tudo é competição, né? Até para estudar, até para fazer um curso superior, a gente compete no vestibular. Quando o certo seria que todos tivessem a possibilidade, né? A todos fosse dada a oportunidade de aprender, de melhorar. Não, a gente compete. Não, só tem X vagas, os outros não podem. Só podem alguns. Essa tônica é de mundo atrasado, né? A nova era a que se refere o livro A Gênese, no capítulo 18, é de que isso vai diminuir gradualmente, dando espaço ao mundo de colaboração e à extinção do mundo de competição, né? Coisa boa, né? Mas do ponto que a gente está, a gente nem consegue imaginar ainda. É preciso que a gente caminhe nessa transformação para começar a perceber as características dessa nova civilização, né? Essas características da nova civilização. E o livro A Gênese, ele nos remete a ensinamentos antigos. Eu trouxe dois aqui, o de Isaías, o livro de Isaías, no Velho Testamento, capítulo 11 de Isaías, tem aquele trecho bacana que diz assim, 2.700 anos atrás, né? O livro de Isaías prevê a nova era, que é exatamente esse momento de transição que nós estamos passando agora. Quando diz ele lá que haveria um tempo em que haveria uma paz de tal forma que o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. Aí tem um intervalo, mais na frente ele conclui dizendo: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Está lá no Velho Testamento, já um prenúncio de que não sabia quando, claro. As linhas gerais a gente sabe, né? Mas os detalhes de quando vai acontecer a gente não sabe, porque inclusive já poderia ter acontecido essa transição benéfica para todos nós. Está demorando tanto e vai ser realizada agora à custa de cataclismas, porque nós não fizemos o movimento
de transformação ao longo desses 2000 anos. Ele podia já estar numa situação muito melhor. E no Novo Testamento, naquele chamado Sermão Profético de Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, destaquei só poucos trechos, dizendo assim: quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai, somente Deus. Fiquem atentos. Vigiem, porque vocês não sabem quando virá esse tempo. Então, dentro desse contexto coletivo, a gente tem destino confirmando aquela ideia anterior. Existem linhas gerais que nos conduzem, nos norteiam. E dentro dessas linhas gerais, a gente age com o nosso livre-arbítrio. Não esqueçamos que nós somos espíritos decaídos do sistema de Capela. Lá em Capela, há milhares e milhares de anos atrás, existiam essas linhas gerais e nós podíamos, com o nosso livre-arbítrio, caminharmos com nossas decisões de forma produtiva e já estarmos em mundos felizes, como os que lá ficaram, nossos irmãos que lá ficaram, já vivem em mundos felizes. Nós não aceitamos nos submetermos a essas regras gerais. E com a nossa rebeldia, tivemos que ser expulsos de Capela. Saímos de Capela, viemos para a Terra. E agora, mais uma vez, o nosso livre-arbítrio vai decidir se nós vamos continuar na Terra, né? Os mansos que herdaram a Terra, ou se novamente vamos ser exilados para um planeta primitivo para refazer todo o caminho de mundo de provas e expiações. Então nós escolhemos o que plantamos, né? No livro Anotações Espíritas, de espíritos diversos, Divaldo Franco destaca algumas ideias, quer dizer, tem lá várias anotações, eu destaquei algumas informações para compartilhar com vocês. Primeiro, a felicidade ou infelicidade depende das escolhas que fazemos na vida. Em decorrência do uso do livre-arbítrio, podemos acertar fazendo as melhores escolhas ou errar optando pelos caminhos tortuosos que acarretarão sofrimento. Quando nos reconhecemos responsáveis pelo nosso próprio destino, assumimos uma postura de maturidade que facilita a caminhada, livre de amarras absolutamente dispensáveis. A liberdade de escolha é a grande dádiva que o Criador nos ofertou. Então, esse livro vem também, né, confirmar essas ideias que a gente destacou inicialmente. E para finalizar a nossa conversa, eu trouxe algumas ideias contidas num livro maravilhoso do professor Pietro Baldi, espiritualista, filósofo, que nos deixou aí uma obra de 24 livros. E nesse livro ele traz ideias importantes sobre esta característica de que nós somos construtores do nosso próprio destino. A primeira ideia destacada foi a seguinte: então, cada indivíduo com o nascimento traz consigo um impulso que o impele para uma direção já assinalada, consequência fatal das experiências realizadas, do tipo e velocidade das forças lançadas nas vidas precedentes. Destino que assim propenderá a se realizar na direção seguida no passado. É por isso que há acontecimentos que parecem realizar-se por vontade própria. Veja que o Baldi usa a palavra fatal, mas num contexto bem específico. É naquele contexto de que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Ou seja, cada indivíduo traz consigo um impulso. Que impulso é esse?
é o impulso daquilo que eu já realizei no meu momento anterior. Aquilo que eu fiz e que gera uma consequência é um impulso, nesse aspecto, é um impulso que tem uma fatalidade, que tem uma trajetória, ele chama de trajetória. As trajetórias que eu vou ter que realizar agora, elas não podem ser alteradas, porque elas são decorrência de um impulso que eu dei no momento anterior, numa encarnação anterior, ou até mesmo nessa encarnação. No momento anterior, eu com minha atitude, com minha ação, gerei um impulso e esse impulso gera uma trajetória. A trajetória são as consequências que eu vou ter que colher desse impulso que eu gerei lá no ponto anterior. Né? O destino é previsível. Né? É possível dizer qual será o desenvolvimento de nosso destino, porque conhecemos os elementos que o compõem, as causas que semeamos e, com isso, os efeitos que dela não poderão deixar de sair. Eis que o homem que for bastante inteligente para chegar a entender tais princípios, poderá tornar-se dono do seu destino, construindo à sua vontade e dirigindo para onde quiser. Nós somos, então, construtores do nosso destino, porque a lei de causa e efeito é uma lei que garante os méritos, as consequências, a responsabilidade por nossos atos. Finalizando então, gente, eu trouxe 2 pontos aqui. Um do livro Endereços da Paz, de Chico Xavier, escrito por André Luiz, que finaliza essa nossa conversa de hoje com o que nós podemos fazer na origem para não gerar uma trajetória negativa, não gerar consequências negativas para nós mesmos, nesse futuro onde está esse nosso destino, entre aspas. André Luiz vai nos falar no livro Endereços da Paz, que o poder da palavra, que existe um poder da palavra sobre o nosso destino. Ou seja, claro, os pensamentos também, né? As atitudes consolidando tudo, mas no momento original, o que antecede a nossa ação? Né? Nosso pensamento, a nossa palavra, elas antecedem a ação. Então, nós podemos corrigir rumos de ações infelizes com a palavra e o pensamento. Eu gostaria de fechar a nossa reflexão com esses 2 pontos. Então, André Luiz vai dizer assim, a palavra é indubitavelmente um dos fatores determinantes do destino das criaturas. A palavra é a bússola de nossa alma onde estivermos. Conduzamo-la na romagem do mundo para a orientação do Senhor, porque, em verdade, ela é a força que nos abre as portas do coração às fontes luminosas da vida ou às correntes da morte. Forte isso aí, né? Orientação de André Luiz. Cuidado com a palavra, né? A palavra tem força, a palavra fere. E muitas vezes o que você diz, você não consegue corrigir as consequências do que uma palavra é capaz de fazer, do estrago que uma palavra é capaz de fazer. Você pode pedir perdão, a pessoa pode perdoar, mas você não apaga o que diz. Então, cuidado com a palavra. E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 24, vai nos trazer também uma orientação a respeito das nossas atitudes, né? A ação consolidada. Diz Leon Denis: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Primeiramente, regular a vida física,
reduzir as exigências materiais ao necessário. Depois, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. O Mahatma Gandhi, num pensamento que ele exalou, ele vai nos dizer o seguinte: ele vai fazer uma correlação interessante que vai do pensamento ao destino. Olha só o que o Gandhi disse, e eu quero encerrar a minha reflexão com vocês com esse texto do Mahatma Gandhi. Tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque seus hábitos se transformam em seus valores. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino. Era essa a contribuição que eu queria trazer para compartilhar com vocês, reforçando essa ideia, essa convicção de que nós somos construtores do nosso destino. Está em nossas mãos. Façamos então tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para melhorarmos um pouquinho a cada dia. O benefício é nosso, inicialmente, e por consequência, para todas as pessoas ao nosso redor. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.